Recebemos todos vocês no ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que vai além deste culto que você está participando agora. É claro, nossa igreja é uma igreja tradicional, muitos anos ministrando a você, às pessoas que desejam participar deste ministério, não só através do culto, mas através de vários programas, vários projetos, vários eventos desta igreja. Você pode participar destes eventos entrando no site de nossa igreja, e neste site, na primeira página, você encontrará o informativo semanal. Neste informativo semanal, nós colocamos à sua disposição várias oportunidades de relacionamento nosso com você e seu relacionamento conosco, o encontro que queremos ter com você. Portanto, vá ao nosso site, ao nosso informativo semanal, escolha um destes encontros e participe conosco. Lembrando sempre, tudo online ainda. Está acabando, mas ainda tudo online. Este é um dia que o Senhor separou para que nós pudéssemos adorá-lo, e este culto nos traz também esta oportunidade. É claro, nós não adoramos ao Senhor só nos cultos. Aliás, a palavra de Deus nos diz que a nossa vida tem que ser um ato contínuo de adoração. Isto quer dizer que levantamos adorando, passamos o dia adorando em culto, fora do culto, vamos para as nossas atividades de família, de trabalho, de estudo, tantas outras atividades adorando ao Senhor. Portanto, queremos compartilhar com você essa experiência de culto, de adoração, mas não é esta a única experiência que nós queremos testemunhar para você. Isso quer dizer que, quando acabar este culto, você continua um adorador. Você pode continuar adorando a Deus. Por exemplo, cuidar de alguém é um ato de adoração. No dia de amanhã, quando você for trabalhar, quando você for estudar, quando você for cuidar de alguém, isto é um ato de adoração. Viver é um ato de adoração. Adoremos ao Senhor juntos, vivendo assim como Ele quer. Portanto, tenha uma boa noite conosco e depois deste culto, continue o Senhor abençoando a você e você continue abençoando alguém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é o momento que vamos orar pelos enfermos de nossa igreja, que são Alfredo Pina, Ana Maria Vieira Vilar, Antônia Guimarães, Auricê Cláudio Dias de Santana, Bete Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Sales, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina, Diná Pinheiro, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Sila Soares dos Santos e Teresa Ferreira. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque podemos te cultuar, te louvar e prestar esse culto a Ti. Nesse momento, nós queremos apresentar a Ti os enfermos de nossa igreja. Te agradecemos porque até aqui Tu tens protegido, guardado, derramado sobre eles a Tua misericórdia.
Te pedimos pelos médicos que estão cuidando de cada pessoa, que eles continuem com comprometimento, com sentimento de fazer o melhor, a melhor escolha, o melhor tratamento. Te pedimos pelos familiares, pelos cuidadores. Te pedimos que eles continuem com esperança, com a sua fé renovada a cada momento em Ti. Te pedimos nesse momento também, Pai, que Tu possas abrir o nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos a Tua palavra através do Teu servo, o pastor João Soares da Fonseca. Que possamos não só ouvir, mas entender o que Tu queres para as nossas vidas. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Jussara. Eu estou aqui na PIB-RJ há 34 anos. Os irmãos lembram da Nilda, a nossa querida, saudosa Nilda. Eu conheci ela no trabalho dela, dia 23 de outubro de 1987. Eu conheci ela no trabalho dela, ela me deu um folheto falando na União Atalaia. E no domingo eu vim para cá e aqui fiquei até hoje. Eu agradeço a Deus pela memória da Nilda, que a Nilda foi aquela amiga de todas as horas. Nilda me ajudou muito na minha vida espiritual. Se hoje em dia eu tenho intimidade com Provérbios, foi ela que me ensinou. Ela dizia: Jussara, lê provérbio é sabedoria. E eu peguei e nunca mais deixei. Leio o provérbio todos os dias, que ele tem 31 capítulos, nós temos 30 dias, então é um por dia. É muito gostoso estar em comunhão com Deus. Eu sou grata a Deus, todo dia eu agradeço a memória dela, porque muito a Nilda me ajudou em todos os momentos da minha vida. Agradeço a ela ter crescido espiritualmente, com a ajuda dela e o poder de Deus. Muito obrigada. Essa carta de amor que foi escrita para mim, eis o pão que vem do céu e alimenta tudo em mim. És a verdade que a mentira não desfaz. Vem sem demora, vem. Eu quero te olhar e dizer: te olhar e dizer: és meu Abba, meu amor. O nome dele é Jesus, o nome do amor. Eu amo esse amor, eu amo. O nome dele é Jesus, morreu por nos amar, me ama, me ama. Vem sem demora, vem. Eu quero te olhar e dizer: és meu Abba,
dizer: és meu Abba, meu amor. O nome dele é Jesus, o nome do amor. Eu amo esse amor, eu amo. O nome dele é Jesus, morreu por nos amar, me ama, me ama. O nome dele é Jesus, o nome do amor. Eu amo esse amor, eu amo. O nome dele é Jesus, morreu por nos amar, me ama, me ama. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque nos deste perdão e apagaste da nossa ficha o tempo em que vivemos de modo irresponsável, como o filho pródigo. E agora, retornando à tua presença, tu abres os braços e nos recebes. Ajuda para que esta mensagem preciosa do Evangelho seja entendida, comunicada e abraçada nesta noite e nas noites por vindouras, em nome de Jesus. Amém. Fuga, fome, fé, festa e fúria. Cada uma dessas palavras resume um dos 5 sermões que nós pregaremos sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é a história mais popular dentre as várias que Jesus contou. É conhecida como a princesa das parábolas. E é uma história que, de um certo ângulo, é melancólica. Por outro, ela é maravilhosa. Quando eu era menino, meu pai lia esta parábola para nós, para os familiares. E nós ouvíamos quietinhos, mas no final tentávamos, sem sucesso, disfarçar a emoção. Jesus, o incomparável mestre de narrativas, contou essa história não apenas para nos emocionar, mas para nos ensinar. Então eu faço um apelo a você: não deixe seus filhos, ou seus sobrinhos, ou seus netos seguirem por esta vida fora, privados de ouvirem essa história. Essa história será um patrimônio valioso na mente e no coração das futuras gerações. Nós poderíamos resumi-la assim, a história. Um certo homem tinha 2 filhos. Um dia o mais novo chegou ao pai e, de um modo frio e seco, disse:
pai, eu quero a minha parte da herança. E reunindo toda a sua bagagem, partiu para uma terra distante. Lá, na terra distante, viveu sem fé, sem freios, de festa em festa, de farra em farra, de flerte em flerte, na folia, na fornicação, na fantasia da felicidade fácil, no frenesi da falsa liberdade, até que a fonte que financiava toda essa ilusão secou. O dinheiro acabou, ou seja, ele desperdiçou o seu capital com meretrizes e orgíacos festejos, num carnaval de catastróficas consequências. Ficou a tal penúria reduzido que arranjou um emprego: tomar conta de porcos. Foi viver, então, literalmente na lama. Sua fortuna não passava de ficção. Agora, amigo, pare um pouco você e pense. Quero que você me responda isso. Se esse jovem fosse seu parente e fizesse isso que esse rapaz fez, e depois quisesse voltar para casa, sem herança, sem capital, sem dignidade, você o readmitiria no seu antigo ambiente? Você o readmitiria colocando condições ou não? Pois o pai do pródigo o recebeu de volta, deu-lhe de volta privilégios que só herdeiros desfrutavam, além de uma recepção simplesmente festiva, principesca e até ruidosa, barulhenta. Sabe por que Jesus contou esta história? Contou-a para nos lembrar que Deus nos ama. Contou-a para nos lembrar que Deus nos oferece perdão e nos readmite na presença dEle. Se você me perguntar o que precisa fazer para ser recebido assim na presença de Deus, eu diria e direi que é suficiente que, como o filho pródigo, você se levante e faça o percurso de volta aos braços do Pai. A história é contada em 22 versículos, só isso. E nesses 22 versículos nós temos fuga, fome, fé, festa e fúria. O primeiro, a fuga. Então tudo começou com uma fuga. Fuga para muito longe, para uma terra distante. Um fato que por si só já revela o que havia no íntimo desse jovem. Então, nesta noite eu quero pensar com você 7 verdades que essa fuga nos revela. Primeira verdade: a fuga do filho para bem longe nos revela toda a sua imaturidade. Jesus nos diz que eram 2 filhos e que o protagonista, esse menino que pega as coisas e vai embora de casa, é o mais moço. A tradução Vulgata latina diz que ele era o adolescentior, ou seja, o mais novo. Ajuntou tudo e foi embora. Foi embora da casa do pai, foi embora da vida do pai, movido por uma ideia falsa de liberdade e uma ideia também fantasiosa do que significa liberdade. Ele namorava uma fantasia, pelo jeito, a fantasia de que a vida longe do pai seria muito mais emocionante. A imaturidade pode ser, meus amigos, responsável por uma porção de escorregões na vida da gente.
A imaturidade pode fazer você tomar decisões erradas, pode fazer você se apaixonar pela pessoa errada, pode fazer você se casar com a pessoa errada. A imaturidade pode fazer você seguir conselhos errados, visitar sites errados, se envolver com a turma errada e até se unir à igreja errada. Por isso, o salmista pergunta e ele mesmo responde. Pergunta: como o jovem guardará puro o seu caminho? Resposta dele mesmo: vivendo de acordo com a tua palavra. Como cantou alguém numa música popular brasileira, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. Sim, amigos, os erros da imaturidade são tão inegáveis que até o próprio salmista já orava assim: não te lembres dos pecados da minha mocidade. Salmo 25, 7. Não te lembres dos pecados da minha imaturidade. Então, a fuga do filho para bem longe revela imaturidade. Em segundo lugar, revela toda a sua ingratidão. A fuga do filho para bem longe nos revela toda a sua ingratidão. Ele chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança, diz o versículo 12. Cabem? Os bens que me cabem por herança? Não, não é presente. Caberão no futuro, depois que o seu pai morrer. Porque enquanto o pai estava vivo, a propriedade era do pai. Na prática, o pedido dele, se é que não foi uma exigência, soava como se dissesse: tua vida não me importa, meu pai. Tua vida não me importa, eu quero a minha parte imediatamente. E conforme a lei judaica, o filho mais velho tinha direito a 2/3 da propriedade e dos bens do pai. Nesse caso, ele sendo mais novo, recebeu apenas 1/3, mas ficou feliz e caiu fora. Recebeu e mostrou toda a sua ingratidão. Meus amigos, antes de julgar o jovem, vamos parar e pensar. Nós também somos assim. Também somos assim. Recebemos bênçãos diariamente da parte do Senhor. Diariamente Ele nos manda o seu maná, que alimenta o nosso corpo, alimenta a nossa alma. E nós também reclamamos de muita coisa boa que o nosso Pai nos dá. Que ingratidão! Imaturidade, ingratidão. Em terceiro lugar, a fuga do filho para bem longe nos revela toda a sua ilusão. Para provar que ele estava mesmo iludido, a Bíblia diz que ele partiu para um país distante. Ele queria distância do pai. Você sabe que pai sempre representa autoridade, representa disciplina, mas ele quis distância de disciplina e de autoridade paternos. E ele também queria distância da família e do trabalho. Ele, em sua fuga, debochou da família. Debochou da família. Não ligou a mínima para os sentimentos do seu pai, muito menos do seu irmão. E é claro que não devia ser uma família perfeita, como nenhuma é, mas de todo caso era a sua família. Era para ter alguma consideração para com eles. Em sua fuga, debochou também, sabe de quê? Além de debochar da família, debochou do trabalho. Porque lá no país distante, ele só procurou trabalho quando foi foi um imperativo das necessidades. Ele não procurou trabalho por opção, ele não amava o trabalho. Ele só procurou para não morrer de fome. Devia ser o tipo
para quem trabalhar é para otário. Ele devia ser esse tipo. Debochou então da família, do trabalho e debochou também de Deus. É curioso que ele se achava um gênio. E ele que se achava um gênio acaba se tornando ingênuo. Exatamente como acontece com o pecador sem Cristo. Ele se acha muito esperto. Para ele, os crentes são uns ignorantes que não sabem viver, uns manés que não sabem pensar, não sabem falar. Ele sim é que sabe aproveitar bem a vida, pobrezinho. Alimenta-se de um prato frustrante chamado ilusão. Imaturidade, ingratidão, ilusão. Em quarto lugar, a fuga do filho para bem longe nos revela toda a sua insensatez. Jesus disse que o jovem, versículo 13, desperdiçou seus bens. Desperdiçou seus bens. O desperdício dos bens é sempre uma prova de insensatez. É uma evidência de cabeça oca. Tanta dificuldade para ganhar. Há um provérbio indiano que diz assim: o dinheiro se esconde na orelha de um tigre. Bem oriental o pensamento, né? Bem indiano. O dinheiro se esconde na orelha de um tigre. Quer dizer, é muito difícil de ganhar. Não dá em árvore assim não. Está atrás da orelha do tigre. Para pegar esse dinheiro vai ser muito difícil. Essa é a ideia. Então, gastar tudo. O insensato vem e joga tudo fora. Torra em minutos ou em meses aquilo que levou anos para ser ajuntado. Gastar tudo. Que insensatez, meus amigos. E quando chegarem os dias difíceis? Mas o insensato não pensa nos dias difíceis. Aliás, os ingleses cunharam, no final do século XVI, um provérbio carregado de verdade. Diz assim: o dinheiro e o tolo logo se separam. O dinheiro e o tolo logo se separam. E quando chegar o dia da doença, por exemplo, o insensato, o tolo, não pensa no dia não vai acontecer com ele, acontece com todo mundo, menos com ele. E quando chegar o dia do desemprego, isso acontece com todo mundo, comigo não vai acontecer, eu sou um profissional muito bom. O insensato não pensa em nada disso. E quando acabar a poupança, o insensato também acha que poupança, se é que ele tem, é uma coisa eterna, é uma fonte inesgotável. Na conclusão de uma crônica, tem um cronista que escreve sempre no jornal, chamado Hélio Schwartzman, e na conclusão de uma crônica, outro dia, ele escreveu uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, quanto mais escrevo, mais me convenço de que o problema sou eu. Já deveria ter aprendido que é bobagem cobrar racionalidade do ser humano. É bobagem cobrar racionalidade do ser humano. Então, se desperdiçar os bens é insensatez, maior insensatez ainda, queridos amigos, é desperdiçar a vida. Há muitos jovens, adolescentes e até adultos jogando fora a sua vida, jogando fora a juventude, a adolescência, jogando fora com o vício, com a droga, com as más companhias. É insensatez deixar passar o tempo e não estudar, por exemplo. Mais tarde vão chorar o tempo derramado. Em vez de leite, é o tempo. É insensatez ver o tempo passar e não aprender uma profissão.
Insensatez. Então a fuga do jovem para bem longe nos revela toda a sua insensatez, como já nos revelou a sua ilusão, a sua ingratidão e a sua imaturidade. Em quinto lugar, a fuga do filho para bem longe nos revela toda a sua imoralidade. Verso 13, na parte C, Jesus diz que ele desperdiçou os seus bens vivendo de modo irresponsável. Foi viver na devassidão, na imoralidade, na libertinagem. Ele só obedecia a uma lei, a do prazer. Então foi para uma terra distante, para um país longínquo, porque ali ele queria, e fez isso, enfiar o pé não apenas na jaca, mas como diz o nosso povo, não apenas enfiar o pé, mas o corpo inteiro. Sujou-se de alto a baixo. Ou, na frase de um escritor chamado Nestor Delvaux, esfalfou-se no mundanismo. Estando longe do pai, ele certamente arranjou um computador para visitar sites estranhos, entregou-se à imoralidade, à prostituição, ao contrário da mensagem do poeta Manuel Bandeira, que disse: quero a solidão dos píncaros. Este rapaz não, ele se contentou em se arrastar na lama. Imaturidade, ingratidão, ilusão, insensatez, imoralidade. Sexta verdade que esta atitude nos revela: a fuga do filho para bem longe nos revela toda a sua insubmissão. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, já flagrou isso, que na raiz, na essência de todo o pecado, jaz uma ideia só: a ideia de insubmissão. Pecado é rebeldia. O pecador é um rebelde que empunha armas, paupérrimas, tudo bem, mas empunha armas para lutar contra a vontade de Deus em sua vida. Não é sem razão que em Ezequiel, por 10 vezes, Deus chamou Israel de, aspas, casa rebelde, fecha aspas, casa rebelde, povo rebelde, gente rebelde. Lá em Ezequiel 2:3, a Bíblia diz: filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. Rebeldia. A gente pode até rir de algumas práticas dos ameríndios, os nossos indígenas, aqueles que já estavam aqui bem antes que Cabral aqui aportasse. Mas às vezes nós não somos muito diferentes deles. Os botocudos, por exemplo, os botocudos que habitavam a região do Rio Doce, lá a minha região, os botocudos, também chamados de aimorés, eles, diz a história que nos dias de tempestade, eles pegavam o arco e lançavam as flechas contra o céu, contra o céu. Ou seja, protestando contra Deus. Nós não queremos isso. Ou contra os deuses, provavelmente. Há muito crente que faz isso. Há muitos irmãos que lançam flechas rumo ao eterno, rumo a Deus, porque se rebelam contra a vontade dele. São insubmissos àquilo que Deus quer que eles façam. Em último lugar, uma última verdade: a fuga do filho para bem longe nos revela toda a sua insensibilidade. Ao sair de casa,
da forma como saiu, rompendo laços de vida inteira, este jovem foi de uma insensibilidade a toda a prova. Deixou seu velho pai em lágrimas, deixou triste o seu irmão, mas ele não cedeu às emoções de sua família. Sabe por quê? Porque o pecado nos deixa insensíveis diante do sofrimento das pessoas. As pessoas sofrem e nós não sentimos absolutamente nada. O pecado nos faz assim. Ele endurece tanto o nosso coração, que já não sobra sentimento para chorar com os que choram. Quero concluir lembrando uma palavra de um grande pregador da atualidade, pregador inglês chamado Geoff Thomas. E ele conta que um amigo dele, também pregador, estava no campo e viu quando um agricultor que criava porcos estava seguindo, e os porcos todos atrás dele, seguindo também, e ele estava indo para o matadouro, e os porcos indo atrás, e estavam todos alegres, fungando e farejando o ar, e na descrição de Thomas, as caudas lindamente enroladas, e todos iam ter a garganta cortada. E o outro pregador que estava observando o agricultor perguntou: como é que você faz para que eles o sigam desse jeito? Né? Como é que você faz para esses porcos seguirem atrás de você tão cegamente, sabendo que você está indo para o matadouro? E o criador dos porcos sorriu e retirou a mão de um grande bolso aqui, um bolso grande, e o bolso estava cheio de bolotas e pedaços saborosos que ele sabia que os porcos simplesmente adoravam. E à medida em que caminhava, ele deixava cair, de tempos em tempos, de uma certa distância a outra, ele deixava cair um pouco aquela comida, e os porcos continuavam felizes em seu caminho para a morte. E o pregador diz: isso é tão parecido com muitos de vocês. Isso é tão parecido com muitos de vocês. Fuga, fome, fé, festa e fúria. Hoje nós vimos a fuga. Semana que vem vamos ver a fome. Ó Deus, nós te agradecemos o fato de que Jesus não só viveu, mas também falou, ensinou tudo de que precisamos para viver uma vida feliz e realizada. Na casa do Pai, que há muitas moradas, e na casa do Pai nós temos um banquete farto, onde nada falta. Ó Deus, nós pedimos que nesta noite alguém faça a jornada de volta, que saia lá do país distante e retorne à tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro está organizando a volta aos cultos presenciais. O primeiro culto ocorrerá no dia 10 de outubro, segundo domingo. Você e sua família serão muito bem-vindos. Você receberá as instruções de inscrição e de frequência pelas nossas redes sociais e também pelos grupos que você já participa em nossa igreja. Você também encontrará todas as instruções no nosso site em Retorno aos Cultos Presenciais. Seja muito bem-vindo. Mantenha-se de forma segura. Sou Rita Barreto, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e faço parte da comissão eleitoral deste ano para a eleição da diretoria da igreja para o ano de 2022. Nós começamos a nossa campanha eleitoral com 3 ações importantes: ore, indique, vote. São 3 ações muito importantes. E você pode começar participando, depois de orar, indicando os nomes para os cargos da diretoria para o ano que vem. Se você ainda não tem o seu e-mail atualizado na secretaria da igreja, pode fazê-lo e aí você receberá pelo seu e-mail o formulário online para indicação de nomes para os devidos cargos. Mas se você preferir pegar o papel, você deve se encaminhar até a igreja e lá pegar o seu formulário em papel. Só podem preencher o papel, o formulário de indicação, os membros civilmente capazes. Lembrando que o e-mail da Secretaria da Igreja, para o caso de cadastramento de e-mails, é secretaria@pibrj.org.br. Ou você pode também cadastrar ou recadastrar o seu e-mail pelo telefone da secretaria, que é 21 2197 0900. Também quero lembrar vocês, irmãos da igreja, que qualquer dúvida vocês podem esclarecer com a comissão eleitoral através de um telefone específico para esta finalidade. E eu vou dar para vocês agora o número deste telefone. É 21 99 150 6725. Qualquer dúvida pode ligar para este número. E eu encerro a minha palavra, convidando a todos os membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro a orarem, a indicarem nomes e também a votarem no dia. Deus nos abençoe. Queremos convidar você para a próxima quarta-feira, às 19h30, culto de oração ao vivo, transmitido diretamente da nossa residência. Você é nosso convidado e convidado a convidar alguém para cultuar com você. Aproveite ainda a pandemia, muita gente que você conhece, que ainda não conhece a Cristo, então envie o link, convide para que essas pessoas também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer também aos irmãos que têm cooperado religiosamente, fielmente, com o sustento da obra do Senhor. É muito bom saber que cada um dos irmãos tem sido fiel e tem servido ao Senhor com a vida, com os bens, né? Então que nós prossigamos nesse ideal, nesse afã de servir ao Senhor. Quero deixar com você as palavras finais, as primeiras palavras do Salmo 20. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro. E de Sião o fortaleça,
que Ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Amém? Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.